E aí, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui, como sempre, professor Eduardo, e vocês estão no canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Se você não é inscrito, peço por favor, se inscreva. Se você já é inscrito, deixe seu like, deixe seu comentário, isso é muito importante para nós, para o crescimento do canal e para o YouTube entender a importância desses conteúdos que eu coloco aqui para você, estudante, até mesmo para você, acadêmico. E hoje trago para vocês mais um assunto do nosso módulo Filosofia, hoje trazendo mais um filósofo, né? E o filósofo da vez é o Santo Agostinho, para os íntimos e para mim só o Agostinho, né? Já que eu não prego uma tendência religiosa aqui no nosso canal, tá? Levando em conta que o ensino, na minha opinião, ele tem que ser laico, ele não necessita ter uma tendência religiosa, certo? E é mais uma observação antes de começarmos a aula de hoje, que tudo que eu estou falando aqui não é uma imposição minha. Eu estou falando só do pensamento do filósofo, levando em conta a época que ele viveu, certo? Não tem nenhuma intenção de tendência ou manipulação religiosa aqui com esse assunto, tá bom? Isso é importante deixar claro antes de iniciarmos. E com essa ressalva, vamos lá, gente. Então, Agostinho, ele é nascido em 354, em Tagaste, no Mídia, atual Argélia, e sua importância ela é relacionada a São Paulo, que depois de São Paulo, ele foi o mais significativo dos padres da Igreja Católica. Ele é falecido em 430, em Hippo Regius, atual Argélia. E ele tem a tendência de ser o filósofo teocrata. Ele tem essa ideia da teocracia, a religião dentro de um sistema de pensamento, o sistema teocrata, a base religiosa no seu pensamento, na sua dialética, né? E a teologia, especialmente austera de Agostinho, estava enraizada em uma concepção particular da criação e da queda do homem. Na visão do filósofo, Adão fora criado com o livre-arbítrio, consequentemente estava em seu poder abster-se do pecado. Porém, escolheu não fazer isso e, como resultado, cedeu à tentação. Consequentemente, a maldição da espécie humana é ter herdado esse pecado original e, portanto, somos todos e total, completamente corrompidos, segundo essa lógica que Agostinho traz, tá? Assim, não existe razão para reclamar de estarmos condenados eternamente ao inferno e nem de estarmos vivendo uma vida decadente, sabendo que um dia vamos morrer, já que isso é uma herança de Adão. E no final ele diz, pois merecemos isso, merecemos o fogo eterno por conta dessa herança pecaminosa. Uma das frases de Agostinho diz o seguinte: me dê castidade e abstinência, mas ainda não. Isso aí mostrando que antes de sua conversão, ele tinha conhecimento de tudo isso, mas que ele ainda não estava pronto para se converter ao catolicismo. Ele não pensava que todo mundo estivesse destinado a ir para o inferno, pois, pela graça de Deus, uns poucos escolhidos entre os batizados seriam salvos, né? Pegando aí um gancho do sacramento católico do batismo, tá? Porém, existe uma importante limitação aqui. Não está em nosso poder fazer qualquer coisa para conseguir a graça de Deus. Agostinho ele não acreditava que alguém pudesse conquistar o seu lugar no paraíso por qualquer tipo de ação ou de vida virtuosa, sendo que os seres humanos são inerentemente depravados e isso é tudo. É como se o homem ele não tivesse a capacidade de reverter o seu destino de ir para o inferno. Que isso não estava às mãos do ser humano mudar esse destino. E unicamente dependeríamos da graça e da predestinação de Deus, né? Porém, Deus, em virtude de sua bondade,
escolhe conceder a sua graça, que seria a graça? Graça seria o favor não merecido, né? Sobre alguns poucos eleitos. Então aí a teoria da graça e da predestinação, algumas pessoas escolhidas pelo próprio Deus para receber esse favor ao qual não merecíamos. E esses capacitados pela graça de seguir os caminhos de Deus irão após a morte para o céu. Então todos já estariam predeterminados ou a ir para o inferno ou a ir para o céu. E não dependeria do homem escolher para onde ele queria ir. Bertrand Russell, que foi um filósofo, né, já do século XVIII e XIX, em seu livro História da Filosofia Ocidental, apontou a existência de algo curioso a respeito da teologia da predestinação de Agostinho. É que, aparentemente, Agostinho não se preocupava muito com o fato de Deus ter criado a humanidade, sabendo que a maioria das pessoas estava predestinada à danação eterna. Todavia, Agostinho se preocupava com o fato de a doutrina do pecado original exigir que a alma, objeto do pecado, assim como o corpo, sejam herança dos pais. O que ele quer dizer com isso é que não caberia a nós escolher o destino da nossa alma após a morte, já que nós teríamos a herança do pecado de Adão. Agostinho admitiu não ser capaz de resolver esse enigma e, portanto, deixou no ar. Já que ele não podia resolver, então ele deixou isso aí como um questionamento para as futuras gerações com um entendimento maior do que o dele, certo ponto poder conseguir resolver esse dilema, tá? Que por sua vez Russell comenta que, considerando as preocupações de Agostinho e aquelas de outras grandes intelectuais de seu tempo, não é de surpreender que a época seguinte tenha superado completamente quase todos os outros períodos históricos em crueldade e superstição, porque precisamos levar em conta que Agostinho ele viveu no período da antiguidade em que o centro do governo era Roma, era a época da Igreja Católica Apostólica Romana, né? A influência romana sobre a religião, então tinha todo aquele conceito. E a época seguinte é a Idade Média, é o período medieval, em que a Igreja Católica ela tem o poder político e econômico sobre a sociedade e ela vai implantar mecanismos de controle social. Tá? Um exemplo foram as cruzadas, promovidas e financiadas pela Igreja Católica, e o Tribunal da Santa Inquisição, que foram mecanismos de extrema crueldade que a Igreja Católica utilizou sobre a humanidade para controlá-la. Tá? Não há como negar que, em termos de influência sobre o pensamento cristão, Agostinho teve uma relevância quase sem paralelo. Porém, a austeridade e a natureza implacável de sua teologia o tornam uma pessoa muito difícil de ser admirada. Mesmo considerando o fato de que ele viveu em uma época na qual prevaleciam diferentes padrões. Nós vamos entrar mais em detalhes sobre o padrão da antiguidade no nosso módulo de história quando nós formos estudar a democracia romana. Tá? E para finalizar, tentar explicar aqui sobre o livre-arbítrio, que é um conceito suscetível que normalmente envolve a pretensão de que é possível para os seres humanos fazerem escolhas genuinamente indeterminadas. Assim, uma condição necessária para a livre escolha é que ela não deveria ocorrer considerando a existência das mesmas circunstâncias exatas sob as quais ela de fato foi feita. É como se você pudesse ter escolhido fazer uma outra coisa daquela que você escolheu dentro das circunstâncias que você enfrentou. Por exemplo, suponhamos que você esteja numa situação de extrema pobreza, de extrema miséria, urrando de fome, e você tem a escolha de roubar para saciar sua fome, ou de segurar um pouco mais a onda e ir atrás de um emprego, de uma oportunidade para ganhar o seu pão de forma digna, tá? Então você teria a opção de roubar, se acaso você fosse roubar, mas você também teria a opção de não roubar. Então o livre-arbítrio é mais ou menos isso. Você ter as mesmas condições
e poder escolher o que você quer ou não fazer dentro daquela circunstância. Turma, essa foi a aula de hoje. Como sempre, né, espero que ela tenha sido útil para vocês. Não esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de inscrever, não esqueça de compartilhar esse conteúdo e até a próxima.